Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, um balanço dos dois primeiros jogos de Dorival da Seleção Brasileira com Dorival Júnior. Vamos falar sobre isso, prometi, cumprindo agora. Antes aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E vou usar nesse vídeo aqui vários dados estatísticos do SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol à sua disposição, totalmente grátis, tá? Melhor aplicativo para estatística de futebol, de outros esportes também, é o SofaScore, e eu tô te deixando um link no primeiro comentário fixado desse vídeo, totalmente grátis para você baixar o SofaScore e ter no seu celular, no seu tablet, onde você quiser, as mesmas ferramentas que eu uso para gravar os vídeos, para comentar os jogos, tá? Baixa lá, totalmente de graça. Prometi no vídeo da análise do jogo contra a Espanha, que hoje faria uma espécie de um balanço dos dois primeiros jogos do Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira, 1-0 contra a Inglaterra em Wembley e 3-3 contra a Espanha no Santiago Bernabéu. E, logicamente, que o balanço ele é muito acima do esperado. Ele é eu diria que o Brasil sai desses dois jogos com um conceito muito bom. Se a gente fosse botar em nota, talvez um 7,5, 8, se você for um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais benevolente. Pode ser 7,5, 8, porque de fato foi muito acima do esperado. Foi muito melhor do que a gente imaginava, né? O Brasil ia pegar uma seleção forte, que entra na Euro como uma das favoritas, a Inglaterra. Ainda que tivesse o desfalque do Saka e do Kane, que são dois titulares absolutos, o Brasil também tinha desfalques, mas era um trabalho de 8 anos, jogando em casa, empolgada, e depois ia pegar a Espanha, que tem um técnico que trocou de treinador pós-Copa do Mundo, né? Então o técnico está lá de 1 ano e meio, um pouquinho menos, que é o De La Fuente, mas a Espanha está fazendo uma sequência de trabalho do Luiz Henrique, que já tinha renovado o time, e o De La Fuente já trabalha muito, ou trabalhou com muitos desses garotos, porque já trabalhava na base da seleção espanhola. Então o Brasil pegou dois trabalhos bem mais maduros do que o da seleção brasileira, e o Brasil saiu analisando contexto dos jogos, analisando atuação nos jogos, analisando resultados e analisando as individualidades. O Brasil sai com um conceito, na minha visão, muito bom. E repito, muito melhor do que eu esperava. Ao contrário de muita gente que dizia que o Brasil seria goleado por Inglaterra e Espanha, nunca achei que o Brasil seria goleado, mas eu acho que tanto a Inglaterra quanto a Espanha, num geral, tinham mais o sentimento de favoritos do que o Brasil. E lembrando, favorito não quer dizer que vai ganhar. Favorito é quem reúne mais condições para o jogo. E o Brasil sai com 4 pontos desses dois jogos, né? Uma vitória sobre a Inglaterra e o empate contra a Espanha. Repito, muito acima do esperado. Então essa é a minha avaliação. A minha avaliação, e acho que é a avaliação do Dorival também, e acho que é uma avaliação de um senso comum, que o Brasil fez mais nesses dois jogos do que era esperado. Abrindo um parêntese, esses dois amistosos deram ao Brasil a sensação de jogo valendo 3 pontos. Esses jogos deram ao Brasil a sensação de que você estava fazendo um jogo, um cenário de jogo, um contexto de jogo que o Brasil pode encarar na próxima Copa do Mundo. Eu falei isso no vídeo de ontem e muita gente gostou do que eu falei, então eu vou repetir. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo sobrando em todos os jogos. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo dando de 2-0, 3-0, 4-1, não vai. O Brasil, para ganhar a Copa do Mundo, o Brasil vai ter jogos difíceis, porque esse é o perfil do torneio. A Copa do Mundo é o maior torneio do maior esporte do mundo, ponto. A Copa do Mundo é o torneio que todo mundo sonha em jogar, ponto. A Copa do Mundo é o torneio que todo mundo se prepara para ganhar, ponto. Então, assim, não vai ter de você bailar, não vai. Não à toa, o Brasil não ganha, vai entrar na Copa do Mundo sem ganhar há 24 anos, e não à toa, ganhar a Copa do Mundo é coisa para poucos, né? Só tivemos 8 países, por exemplo, que ganharam a Copa do Mundo desde... Vamos para o centenário da Copa do Mundo em 2030. Então, assim, esse é um ponto
importante aí para gente avaliar. E isso deu ao Brasil uma cara de jogos valendo 3 pontos. E isso era importante. Ficava ali muito aquele cenário do Brasil só jogar na América do Sul, que eu não acho ruim o Brasil enfrentar, porque, repito, enfrentar as seleções sul-americanas são bons testes, sim. É só você ver, a Colômbia ganhou da Espanha, tudo bem que era uma Espanha mexida, o Chile fez jogo duríssimo contra a França, 3-2, a França teve que virar, a Venezuela complicou para a Itália, então assim, se você considerar os jogos que o Brasil enfrenta aqui na América do Sul, eles são fortes, porque qualquer seleção do mundo vai sofrer pegando a Colômbia na Colômbia, qualquer seleção do mundo, de qualquer prateleira, vai sofrer pegando o Equador no Equador. Então, assim, o problema é que o Brasil só enfrentava esses jogos, né? O Brasil ficou aí de... Tudo bem que a pandemia atrapalhou demais, a Nations League atrapalhou demais, mas o Brasil ficou, 3 anos só enfrentando os mesmos. Então, isso é uma coisa importante. Então, acho que o cenário, o contexto é nota 7,5, 8. O contexto é muito bom dos 2 jogos, é muito melhor do que eu esperava. Analisar rapidinho cada jogo individualmente, que eu já fiz isso nos vídeos, mas só para falar aqui. Contexto o desempenho dos 2 jogos foi diferente. Desempenho contra a Inglaterra, o Brasil foi superior à Inglaterra, o Brasil conseguiu ter o domínio das ações na maior parte do jogo, o Brasil conseguiu competir fisicamente com um jogo bem pegado com a Inglaterra, o Brasil conseguiu achar os espaços para acelerar e o Brasil ganhou a Inglaterra merecendo ganhar, porque de fato foi melhor que a Inglaterra. Contra a Espanha foi diferente, o Brasil foi inferior à Espanha. Eu falei que para mim a Espanha foi bem melhor que o Brasil no contexto de ações do jogo, mas o Brasil teve o mérito de resistir muito bem. Como eu falei no vídeo anterior, o Brasil precisa exatamente ficar vivo quando ele não estiver jogando bem, ou quando a coisa não estiver a seu favor, como em algumas situações nas Copas o Brasil teve problema. Então, assim, o Brasil teve esse mérito de ficar vivo, de conseguir continuar batalhando. Ele teve problemas para pressionar a Espanha, não conseguiu pressionar. Ele foi envolvido pela posse de bola espanhola, ele foi envolvido na inversão de um lado para o outro da Espanha, quase sempre pegando o Brasil no balanço defensivo Brasil mal, perdeu batalha por ocupação de espaço na maior parte do tempo, e diante disso tudo, conseguiu empatar com a Espanha no Bernabéu, com o detalhe que a Espanha teve 2 pênaltis mandracaços. A verdade é essa, né? Então, assim, e já falei sobre isso no vídeo anterior, não vou nem perder muito tempo com isso. Então, é uma sensação positiva, né? Você sai de um jogo em que você esteve pior praticamente o tempo todo e você sai com um 3-3. E aí, para fechar esse aspecto coletivo, o Brasil tem a coisa boa de recuperar a autoestima, né? O Brasil sai com a autoestima recuperada. O Brasil sai com a sensação de que encontramos um caminho para a seleção. O Brasil sai com a sensação de surgiram lideranças, e aí a principal, o Danilo. O Brasil sai com a sensação de recuperar eu odeio falar isso, mas do senso comum, de você ver e falar, pô, esses caras não estão cagando para a seleção brasileira, o que muita gente pensa, eu particularmente discordo, sempre falo, o jogador consagrado que joga para a seleção brasileira, ele joga no que seria a folga dele. Então ele tá ali porque ele quer, ele se importa com a seleção brasileira. Então assim, por mais que muita gente ache que estão cagando, não é. Eu não compro essa ideia. Mas pro senso comum, pro que fica na foto, a sensação foi, cara, esses caras estão se importando com a seleção. Cara, esses caras recuperaram a autoestima. Eu gostei de novo de ver a seleção jogar. Se isso vai durar só até a primeira derrota, ok. Tudo bem, pode ser. Vamos parar para ver. Mas o Brasil também, até nesse sentido, foi bom. Vamos falar individualmente? Eu coloquei assim, eu queria dividir em 3 tipos individualmente. Grandes vencedores, ganharam espaço e deixaram a desejar. Grandes vencedores. 2 muito claros, Endrick e Andrés Pereira.
né? O Endrick, eu estou colocando aqui, números do SofaScore. Então, se você quer baixar, quer ter acesso a números como esse, baixa aqui no comentário fixado, primeiro comentário desse post, tem um link lá para você baixar totalmente de graça o SofaScore. Endrick pela seleção brasileira, 2 jogos, 0 como titular. Nas outras vezes que ele foi convocado, ele não entrou em campo. 2 gols, 32 minutos para marcar, 1 gol. 100% de pontaria na finalização. Os 3 chutes que ele deu foram no gol. 2 deles entraram. E aquela finalização, aquele gol bem perdido contra a Inglaterra. 22 ações com bola. Ou seja, a cada 11 vezes que ele trabalhou com a bola, ele fez um gol, né? 22 ações para 2 gols. Nota 7,05 do SofaScore. E, de fato, o Endrick sai como um grande vitorioso dessa... O maior vitorioso acho que é o Dorival, tá? O grande vitorioso. E aí, só lembrar o que o Bruno Formiga falou no nosso prorrogação de quarta-feira. Se tudo isso que eu falei nesse vídeo fosse feito com o Ancelotti, a nossa sensação era, meu Deus do céu, por que demorou tanto a trazer o Ancelotti e tudo? E foi com o Dorival. Então vamos ser justos, né? Dos méritos do Dorival de traçar esse cenário. Se tudo que aconteceu com o Brasil, ganha da Inglaterra de 1-0, faz 3-3 com a Espanha, o Brasil mostra uma capacidade de competir, de bater de frente com a Inglaterra, mostra poder de resistência contra uma Espanha que estava jogando melhor. Se tudo isso acontece sob o comando do Ancelotti, iam dizer, tá vendo? É o técnico estrangeiro. Aconteceu na mão do Dorival. Então Vamos aplaudir e reconhecer. O super, mega, ultra vencedor desses primeiros 2 jogos é o Dorival. E depois os grandes vencedores. O Endrick, e mostrou que precisa de mais minutos. Eu tô tranquilaço para falar sobre isso, porque desde a convocação, no vídeo da convocação que tá aqui, eu boto um campinho que para mim o ataque titular tinha que ser Rodrigo, Endrick e Vinícius. Então, eu queria o Endrick titular desde o primeiro jogo do Dorival, desde o jogo contra a Inglaterra. E tá na cara que ele tem que começar jogando, ele tem que receber esses minutos, porque é um cara que, além de jogar muito, além de ter um potencial gigantesco, um potencial de fora de série, vamos esperar para ele concretizar isso, ele tem uma personalidade de poucos, então tem que ter minutos. O outro, Andrés Pereira, que entrou muito bem nos 2 jogos, e nos 2 jogos mudou a cara do Brasil e teve participação direta nos resultados, na jogada do gol da vitória contra a Inglaterra e na construção da jogada do gol que gerou o pênalti do gol do 3-3, né? É uma jogada que começa com o Andrés. Então, assim, Andrés apareceu muito bem. São os 2 grandes vencedores entre os jogadores. Temos outros vencedores. Bento, acho que está claro que ele é o terceiro goleiro, querendo ameaçar Ederson e Alisson, mas está claro que nesse ciclo esses são os 3. Jogou muito bem, calmo, tranquilo. Contra a Espanha foi muito exigido, apareceu bem. Contra a Inglaterra apareceu nervoso no começo, mas nada que afetasse. Outro grande vencedor, Paquetá, jogou muito bem e mostrou que ele é o cara ali da ligação do sistema defensivo com o ataque. Jogou muito bem mesmo. E acho que Beraldo e Fabrício Bruno foram vencedores também. Considerando que acho que nesse ciclo ainda o Brasil tem 3 zagueiros que estão à frente dos demais. Marquinhos ainda, Gabriel Magalhães, imagino que sim, não sei na percepção do Dorival, mas estava convocado e se machucou. E o Militão, que deve estar voltando mais 1 ou 2 semanas, deve estar voltando a jogar, então acho que o Militão pode aparecer na lista da Copa América. Eu acho que a gente teria mais uma vaga sobrando de zagueiro, que acho que depois dessas 2 datas, depois desses 2 jogos, ficaria numa disputa entre Beraldo e Fabrício Bruno. Mas acho que os 2 saem como vitoriosos. Muita gente falando do Beraldo, que tomou aquela caneta desmoralizante, mas, gente, é mais mérito do atacante, né? O Brasil estava todo bagunçado pelo lado esquerdo, o Beraldo entrou para diminuir, o Dani Olmo deu uma caneta, acontece, não é isso que vai tirar a qualidade do Beraldo. Ganharam espaço no trabalho e acho que aparecerão na lista da Copa América, eu acho. O Wendel, João Gomes,
A partida dele contra a Inglaterra foi excelente, contra a França nem tanto, saiu no intervalo e o time melhorou depois, não só ele, né, mas vários que... Douglas Luiz entrou nos 2 jogos e melhorou o time nas 2 partidas. Eu, por exemplo, achava que o Douglas Luiz tinha que ser titular. E o Savinho, que foi muito elogiado pelo Dorival, conversando com pessoas que acompanharam os treinos, foi muito elogiado pela participação nos treinos, impressionou demais a comissão técnica nos treinos, e no jogo contra a Inglaterra também entrou com muita personalidade. Então acho que seriam isso. Não vou me espantar se esses 4 aparecerem. Quer dizer, o Douglas Luiz é certo. Douglas Luiz eu considero que é certo que ele vai estar na lista da Copa América. Mas acho que o Wendel, João Gomes e Savinho ganharam espaço ali na lista da Copa América. Tudo bem que ainda tem gente que se machucou, né? Por exemplo, o Martinelli, se está machucado, vai aparecer ou não. Casimiro, né? Enfim, acho que é isso. E acho que deixaram a desejar Vinícius Júnior e Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, acho que ainda não conseguiu acontecer na seleção brasileira. Contra a Inglaterra teve alguma outra dificuldade na saída de bola, mas fez um jogo melhor. Contra a Espanha estava perdidaço também. Acho que ele não conseguiu ser o homem de frente de área. Tanto é que o André, que entrou, não fez nada demais, mas já foi melhor que o Bruno Guimarães. Então mais um jogo que o Bruno Guimarães, mais uma situação que o Bruno Guimarães ainda não foi o do Newcastle. E o Vinícius Júnior, acho que ele fez uma data FIFA que decepcionou demais. Contra a Inglaterra, muita gente disse que a partida dele contra a Inglaterra foi horrível. Não foi. Foi uma partida ok. Foi uma partida regular. Inclusive, ele ganhou muitas jogadas de 1 contra 1. Ele puxou o Brasil muito. Ele preocupou a Inglaterra. Ele foi um cara que gerou o jogo. De fato, finalizou 2 vezes mal. Ele poderia e deveria ter feito os 2 gols que ele perdeu. Mas eu acho que contra a Inglaterra ele não foi mal. Acho que ele foi regular. Contra a Espanha, provavelmente é a pior partida do Vinícius Júnior desde que ele foi para a Europa, eu acho. Partida muito ruim. Muito ruim. Me parece que o Vinícius Júnior está muito ansioso com a camisa da seleção brasileira. Acho que o Vinícius Júnior não consegue, com a camisa da seleção, jogar ao natural como ele faz com o Real Madrid. E isso está cobrando um preço. Decisões equivocadas, parece que está ansioso, parece que está sempre... prevendo não, parece que está sempre telegrafando o que ele vai fazer, tanto no corte quanto na batida, enfim. Então, assim, acho que o Vinícius Júnior fez uma partida, assim, e curioso que foi no Bernabéu, na casa dele, né, entre aspas, mas uma partida muito ruim. Não acho que isso vá tirar o cartaz que o Vinícius tem. Eu acho que o Vinícius vai ser titular na Copa América, ou pelo menos vai começar como titular na Copa América. Mas eu não acho que o Vinícius tenha justificado o rótulo de titular absoluto. Não acho. Então, assim, a partida contra a Espanha foi muito ruim. Acho que é isso. Da galera que foi convocada, não entraram em campo os 2 goleiros, Rafael e Léo Jardim. Ok. E mais um ponto para o Bento. Não entraram em campo Ayrton, Lucas e Murilo, 2 que estavam na convocação original do Dorival, não tiveram minutos, e que fortalecem também os 2 zagueiros, Beraldo e Fabrício Bruno, e o lateral Wendel. E não entraram em campo. Não entrou em campo o PP, que veio de último chamado no lugar do Casimiro, ok? Então você tinha... E aí ele entrou no lugar de um volante, ele entrou como um meia, então, né, os meias apareceram mais, né? O Savinho, por exemplo, entrou bem. O Galeno entrou bem no segundo jogo, o PP não apareceu. E o Richarlison, que não tinha muita condição de jogo, então não jogou. Pode ser que o Richarlison esteja no radar do Dorival, mas acho que o Richarlison, não tendo jogado, deu uma brecha aí para o Endrick, que talvez poderia ser, mas poderia acontecer do Richarlison sair do banco antes do Endrick, talvez a história fosse diferente. Mas enfim, mas acho que é isso. Então, no geral, uma nota 7,5, 8. Fazer essa reflexão, se fosse a mesma coisa, o mesmo roteiro com o Ancelotti, o otimismo estaria lá no alto, e estariam dizendo, é técnico estrangeiro e tudo. Foi feito com um brasileiro, méritos do Dorival. Sensação muito melhor do que o esperado. 2 grandes, o maior ganhador é o próprio Dorival,
outro ganhador, os grandes ganhadores entre os jogadores, Endrick e Andréas, e ganharam e foram vencedores também, Bento, Paquetá, Beraldo e Fabrício Bruno. É isso que eu tinha aqui para falar. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e diz o que você achou do vídeo. Vai aqui no primeiro comentário fixado, que você ali tem o link para baixar o app do SofaScore, além de ser excelente, é totalmente de graça, então você passa a ter no teu dispositivo um super app de futebol, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!